Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, com mais assuntos importantes e, felizmente, nesse novo tempo que nós estamos experimentando aqui no nosso país. E quando eu digo isso para vocês, é claro que eu tenho a noção que a maior parte do povo brasileiro não tem essa dimensão, né, de como foi importante nós termos virado a chave no nosso país, nós termos tirado o poder dessa gente que fez tanto mal ao Brasil, fez tanto mal ao povo brasileiro, ao futuro da nação. Mas você que acompanha o cotidiano do Brasil, você que tem um olhar mais atento, você sabe como foi importante a gente ter virado essa chave. E como está sendo importante alguns movimentos que estão acontecendo agora no Poder Judiciário, alguns processos que começam a vir mais à tona, para condenar a figura do ex-presidente da República, cujo destino final será a cadeia. Quando eu comecei a levantar essa hipótese aqui com vocês no nosso portal, já há alguns anos, a nossa voz aqui era uma voz muito isolada, né? Mas, enfim, é porque eu sempre analisei o que estava acontecendo, sempre com o olhar de um professor de direito constitucional, direito penal, que eu fui a minha vida inteira, né? Percebendo que os atos que o presidente da República da época, o ex-presidente, realizava, eram atos que eram contra a lei, eram atos contra a Constituição Federal. E dentro de um sistema democrático, se ele não fosse destruído, no final da história ele iria para a cadeia. E é isso que está começando a ser desenhado agora. Mais colunistas começam a ventilar mais essas expressões. E quanto mais isso for disseminado para a maior parte de pessoas no nosso país, mais essas situações irão acontecer. Bom, é por isso que eu estou aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o fogo no parquinho, né? Ex-ministros de Bolsonaro prestando depoimento perante a Justiça Eleitoral, mostrando que a responsabilidade dos crimes a responsabilidade foi exclusivamente dele, inclusive o ministro das Relações Exteriores tirando o Itamaraty dessa história. Olha, o Itamaraty não teve nada a ver com convite a embaixador, para vocês verem como é que estão as coisas, né? E também ex-ministros de Bolsonaro, que estão brigados com ele, ameaçando e chamando o Bolsonaro para um duelo para expor toda a podridão que ele conhece do clã. Então, nós teremos aí fortes emoções num futuro nem tão distante, né? Bom, vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, alguns aspectos também jurídicos, assim, de compreensão fácil para o povo brasileiro, né, para que a gente entenda para onde nós estamos indo, e também abordar outras questões também paralelas. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal Não Nos Conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo. Já somos quase 800 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal, o númerozinho mudou, já somos agora 799 mil pessoas. Bom, se você gostar do nosso portal, se inscreva também, compartilhe os nossos vídeos e venha participar das nossas atividades. Nosso portal aqui é muito ativo, todos os dias aqui nós fazemos um chat para conversar com as pessoas que gostam do nosso espaço aqui. Enfim, você pode mandar o seu comentário, a sua crítica, a sua pergunta, enfim, sempre entre 5 horas e 5 e meia. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição de você que curte um canal na internet, curte o nosso portal aqui, enfim, quer apoiar de uma forma mais efetiva, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, esse julgamento do Bolsonaro, muitas pessoas acreditavam até que não iria acontecer, né? O Bolsonaro já sabe que entrou pelo cano. E a única coisa que está restando a ele agora é o desespero. E ele acha que mexendo com a opinião pública, né, jogando mentiras para os seus seguidores, que isso terá algum tipo de efeito. Não tem efeito nenhum. É como eu disse para vocês ontem na CPMI. Não adianta aqueles deputados todos ficarem fazendo firula, né? Que a narrativa, eles querendo, com a intenção de apontar que o 8 de janeiro foi uma coisa que o próprio governo Lula fez, enfim, é perverter a realidade, é fazer um malabarismo insano da realidade. Isso não vai ter efeito nenhum, porque o relatório, o que vai ser julgado é aquilo que estiver nos autos, é aquilo que estiver colocado ali. O Procurador-Geral da República, que não será o senhor Augusto Aras, nem a senhora Lindora Araújo, o procurador irá tipificar, irá enquadrar os criminosos todos e mandará para o Supremo Tribunal Federal com certamente acusações muito pesadas e muito consistentes. Então a fila para essa gente vai ser uma fila muito, muito ruim, muito dura, né? Mas aí o ex-presidente da República, né, veio à tona fazer mais uma fake news. Então ele está dizendo o seguinte: Carlos Lupe, presidente do PDT, sem impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Se recontagem, a fraude impera. Olha só, o Lupe fez essa fala
há muito tempo atrás, num outro tipo de contexto, e sendo que essa opinião do Lupe em nada interferiu na lisura do processo eleitoral. O partido do Lupe não fez nenhuma ação, não fez reunião com o embaixador, não fez conspiração nenhuma contra o processo eleitoral. É disso que se trata. É isso que está sendo apontado como crime, como conduta ilícita, ao ex-presidente da República. Então ele acha com esse exercício de retórica, que eu não vou nem colocar aqui para vocês aqui, porque eu sei que vocês não gostam, né? Que isso vai ter algum tipo de efeito. E esse mundo insano está preparando uma espécie de golpe jurídico. Ele já começa a ventilar a seguinte situação. Deputados bolsonaristas preparam um projeto para anistiar Bolsonaro de condenação no TSE. O julgamento do ex-presidente no Tribunal Superior Eleitoral deve acabar na quinta-feira e a expectativa de seus apoiadores é que ele ficará inelegível. Gente, já posso adiantar para vocês o seguinte. A conjuntura hoje no Brasil mudou, inclusive a conjuntura jurídica. Então, logo, se um projeto desse, que é absolutamente inconstitucional, porque esse projeto fere um princípio muito elementar, o princípio da impessoalidade. Vocês se lembram que o Bolsonaro não podia, eu disse aqui para vocês que o Bolsonaro não poderia fazer uma anistia, um indulto, uma graça, o instrumento que quisesse, ao Daniel Silveira especificamente porque isso feria o princípio da impessoalidade, e se isso fosse bater no Supremo, que o Supremo declararia inconstitucional e que o Daniel Silveira iria para a cadeia? Pois bem, não precisa ser profeta, é só a gente analisar esses passos todos. A mesma coisa nesse tipo de projeto, essa tábua de salvação para o Bolsonaro que mais se assemelha, sem querer fazer nenhum trocadilho macabro, né, aquele submersível, né, que implodiu nessa semana passada. É mais ou menos isso que essa gente está pensando em relação ao Bolsonaro que vai acontecer. Bom, e aí tem alguns articulistas, como no Estadão, estão levantando a seguinte hipótese. Bolsonaro pode ficar inelegível no julgamento do TSE e não perder direitos políticos, entenda. Então o que eles estão dizendo? Que o Bolsonaro pode só perder o direito de disputar eleições. Olha, isso aí não é bem assim não, porque a Constituição do nosso país, até anotei aqui para não esquecer, diz que você perde os direitos políticos também, direitos políticos ativos e passivos, né, como se diz no direito eleitoral. O direito ativo é o direito de você votar, você participar eleitoralmente. E direito passivo eleitoral é o direito de você ser votado. Você perde esses direitos passivos e ativos se houver uma condenação criminal transitada em julgado. Então não tem a menor dúvida que o Bolsonaro será condenado em várias ações criminais, só nesse campo eleitoral, sem falar na improbidade administrativa e o que vai vir ainda com o que aconteceu na pandemia, que será reaceso, né, pelo o futuro Procurador-Geral da República, eu não tenho a menor dúvida. Também, se houver recusa de obrigação a todos imposta, né, pela Constituição, pelo direito. Então, a pessoa perde os direitos políticos. Por exemplo, o serviço militar obrigatório. Se o cara não vai, ele perde os direitos políticos ativos e passivos. E se houver uma condenação por improbidade administrativa, só eu fiz algumas ações contra o ex-presidente da República e certamente, pelo menos a mais recente, que foi o uso de 2 aeronaves para fugir do Brasil, ou seja, para atender o seu interesse pessoal, essa aí não tem como escapar também, e a condenação, além de ser grave do ponto de vista penal, eleitoral, administrativo, do ponto de vista pecuniário, vai ter que devolver mais de R$1 milhão. Só de querosene foi uma grana preta no meio dessa história. Então, eu não acredito que ele vai escapar dessa história, não. E aí, hoje, surgiu esse fato aqui. Ex-ministros disseram ao TSE que Bolsonaro foi responsável por reunião. Os ministros tirando o corpo da reta, né? Para não dizer uma outra parte do corpo humano, né? São eles, os Anderson Torres, disse, olha, não tem nada a ver com isso é coisa do Bolsonaro. O Carlos França, que é ministro das Relações Exteriores. O Ciro Nogueira, que foi da Casa Civil. E o almirante Flávio Augusto Viana. Até o almirante tirou o barquinho da reta, né? O Carlos França é esse aqui que está aqui junto com o Ernesto Araújo, o anterior ministro das Relações Exteriores e depois o que veio assumir essa pasta, né? E ele, segundo o depoimento dele junto ao TSE, ele alertou o Bolsonaro que esse troço não ia dar certo, que isso não poderia ser feito via Itamaraty, que isso poderia dar repercussões criminais, eleitorais. Mas o Bolsonaro achou que ia ganhar as eleições, que ele podia cometer mais crimes e quebrou a cara e vai quebrar mais ainda.
E o senhor Weintraub, que eu mostrei aqui para vocês aqui no nosso portal, em encontros anteriores, ele está muito invocado com Bolsonaro e parece que nós teremos aí em breve algumas revelações de coisas que ele sabe. Ele tuitou o seguinte: ontem eu estava de boa, até os líderes bolsolepristas, ele está chamando o pessoal de Bolsonaro, dos bolsonaristas, de uma lepra, né? Mexerem comigo. Mandaram cães sarnentos espalhar mentiras sobre mim. Vamos tentar novamente? Essa semana, a lepra bolsonarista está na roça. Não me cutuquem, seus corruptos, covardes, mendigos e ladrões de joias. Pô, tá meio nervoso o Weintraub, né? Faço votos que ele consiga, de fato, encontrar o clã Bolsonaro, né? E a gente possa documentar esse encontro. Diz ele aqui em outro tweet: você, Jair Bolsonaro, não tem coragem de falar isso na minha cara. Porque o Bolsonaro disse, né, que deu chance a Weintraub, mandou ele para fora do Brasil para ele se proteger, ganhar uma grana lá no Banco Mundial, enfim. O que aconteceu, meu irmão, né? Ganhou uma graninha boa. Ele disse o seguinte aqui, continua: você não tem coragem de falar isso na minha cara. Pode escolher local e hora. Isso aí parece duelo, né? Duelo aqui, sangrento. Trazer os filhos junto e até aquela Michele que você conheceu com Valdemar e que se faz de santa. Gente, o negócio tá ficando feio no parquinho, né? Desmascaro todos vocês. Olha, tô dando uma força para que haja de fato essa reunião, né? Enquanto isso, nós estamos vendo que, deixa eu mexer aqui, gente, que no Ministério Público Federal, entrei aqui no site para conferir a notícia, né? Ministério Público Federal pede cancelamento de outorgas de radiodifusão da Jovem Pan por desinformação e incentivo a ações antidemocráticas. Isso não era mais uma rádio, gente. Isso aí era um instrumento golpista, um instrumento criminoso. E aí o que nós já estamos vendo é que a ABERT, né, que é a Associação das Empresas de Comunicação e tal, estão se movimentando para tentar não fazer com que essa coisa ande, porque eles têm um espírito de corpo muito forte. Eles sabem que se a justiça determina a cassação de uma empresa que está agindo contra a lei, no futuro eles podem ser arguídos também desse mesmo modo, né? É muito difícil, mas eles não querem dar chance para o azar, não querem dar chance para nenhum tipo de acontecimento. Mas a situação da Jovem Pan é muito complicada, é muito crítica. O Ministério Público Federal, mesmo que não consiga a cassação da Jovem Pan, está obrigando a ela uma multa milionária de mais de 14 milhões de reais e, mais do que isso, disponibilizar na grade de programação e espaço para que todas as mentiras que foram ditas, todos os crimes que foram cometidos contra a sociedade brasileira, que haja espaço de todas as entidades, todas as pessoas que se sentiram ofendidas, para que o governo possa usar o mesmo espaço para rebater tudo que foi feito de insanidade contra o povo brasileiro. Então, gente, a fila está andando e está andando para todos os lados, para muita gente, né? Eu vou ficando por aqui e encontro vocês no nosso próximo Portal do José. Espero que no nosso próximo encontro já sejamos mais de 800 mil pessoas. Está faltando um pouquinho. Até lá, gente. Tchau.